trabalho dessa noite, pedindo que a espiritualidade nos dê o remédio que estejamos precisando para nossa semana aí, tá bom? Para quem é novo na casa, eu vou falar um pouquinho sobre os trabalhos que a gente tem aqui, tá? Durante a semana. Segunda-feira, esse nosso trabalho aqui de hoje, às 20 horas, com os passes e as palestras. Né? Quem tiver alguém que estiver precisando, que quiser vir estar visitando nossa casa, conhecendo, tragam, que será muito bem-vindo. Terça-feira a gente estava com o nosso grupo de estudo, mas acabou, né? Vamos ver se a gente vai ter mais algum estudo. Quarta-feira a gente tem nosso trabalho de sopa, né? Começa por volta das 13 horas. Então, assim, gente, quem tiver colaboradores, que quiser vir, que tiver disponibilidade, venham, porque é um horário difícil, né? Geralmente as pessoas estão trabalhando e aí a gente precisa de colaboradores, tá? Então, quem puder vir, tiver disponibilidade, venha para ajudar. Chega aqui, começa a picar, né? Os alimentos para fazer a sopa. Aí a sopa é feita durante a parte da tarde. E às 17h30, 18 horas, a gente abre a boqueta para fazer a entrega da sopa, tá? Então, quem quiser estar vindo também à tardezinha, nesse momento da entrega, também será muito bem-vindo para ver como funciona, né? Que às vezes sai do trabalho à tardezinha, também pode estar vindo. É sempre bom ter gente para ajudar. Quinta-feira, nós temos o nosso trabalho de vibrações online, tá? E é pelo celular. Quem tiver interesse pode estar procurando o Arthur, o Valdir, que aí a gente manda o link para vocês estarem participando, tá? Em casa mesmo. E às 19h30, tá? O trabalho de vibrações é às 19h30, às quintas-feiras. Sexta-feira, nós temos o nosso trabalho interno da casa com os médiuns. Então, quem vem aqui de segunda-feira na palestra, né, passa a ficha, faz a entrevista e a ficha passada à sexta-feira nesse trabalho com os médiuns. Na primeira sexta do mês e na última, nós também estamos com um trabalho aqui, tá? Voltado para o físico, para a saúde. Então, quem tiver gente que está precisando, quiser colocar o nome, pode estar procurando a gente também, né? E aí a gente coloca sempre na primeira e na última sexta do mês esse trabalho para o físico, para a saúde. Domingo, todo segundo domingo do mês, se tiver alteração no calendário a gente comunica a vocês, mas geralmente é segundo domingo do mês. A gente tem um trabalho com as crianças, a contação de histórias, né? Muito importante, gente, tragam as crianças para que elas já aprendam desde pequena, né? Os ensinamentos de Jesus, do Evangelho, os valores, né? Então, a importância das crianças estarem aí aprendendo sobre os ensinamentos de Jesus, né? Então, tragam, tá? Às 9 horas da manhã, segundo domingo do mês. Sempre tem um café da manhã para eles, uma lembrancinha, né? As crianças costumam gostar bastante, né? Acho que foi domingo agora, ó, os trabalhinhos que eles fizeram. É bem legal, é sempre uma historinha com um fundo moral, né? Bem bacana. Vou fazer uma leitura agora. Escolhi. Tormentos voluntários. Os tormentos voluntários são aqueles que buscas com as próprias mãos. São os que até mesmo chegam a te evitar. Não obstante, tu desejas como se estivesse possuído por uma ideia obsessiva. São os que os amigos te aconselham a não insistir querê-los. Todavia, não lhes dás ouvidos e segues adiante disposto a arcar com as consequências que advirão. São os que sabes que haverão de lhe trazer problemas. Contudo, mesmo assim, por instantes de prazer, estás disposto a pagar o alto preço que eles te exigirão da tua paz por longo tempo. São os que se originam de teu livre-arbítrio de agora, e não da consequência de escolhas que já fizeste no passado. São aqueles para os quais pareces te mostrar surdo e cego, nada ouvindo e enxergando, conforme o bom senso te aconselha.
São, sem dúvida, aqueles pelos quais a responsabilidade pelas consequências haverão de ser inteiramente tuas, sem que possa dizer que não foste avisada a respeito do perigo a que te expunhas. São os costumas encontrar na rua e levar para dentro de casa, e não raras vezes acomodá-lo no canto de tua cama. São os da tua voluntária desobediência, no que deve ser comedido, cometendo excessos que poderão inclusive induzir-te ao desenlace do corpo mais cedo. São os que derivam das tentações que experimentas sem lutar para combatê-las, e deixando que elas se apossem de ti como se não tivesses vontade própria. Enfim, os tormentos voluntários entre os homens da terra são aqueles que dão causa a inúmeros outros, que haverão de determinar o teu karma em vidas futuras. E assim, vamos fechando nossos olhos, esquecendo um pouquinho dos nossos problemas, deixando do lado de fora. Vamos nos conectando com a equipe espiritual para que possamos receber tudo aquilo que estivermos precisando na noite de hoje. E assim, vamos elevando até Deus Pai Todo-Poderoso a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. E vamos receber com muito carinho nosso preletor de hoje, o Pirola. Com certeza ele vai nos ensinar muito de hoje. Seja bem-vindo, Pirola. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o nosso Mestre, continue presente nos nossos corações. E hoje nós somos convidados a falar no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Meu Reino Não É Deste Mundo. Na verdade, esse capítulo é um dos pilares, poderíamos assim dizer, que sustenta a doutrina espírita. Na verdade, os 4 primeiros capítulos são os 4 pilares que sustentam a doutrina. Porque o primeiro, ele fala que ele não veio destruir a lei. No segundo capítulo ele fala, meu reino não é deste mundo. Falando já de uma vida futura, não é? O terceiro, ele fala, muitas moradas na casa do Pai. E depois ele fala, ninguém verá o reino de Deus se não nascer novamente. A partir do momento que nós conseguimos bem entender esses 4 primeiros capítulos do Evangelho, nós, de uma certa forma, passamos a entender melhor, então, o objetivo das bem-aventuranças. Porque se nós não entendermos bem, não aceitarmos esses 4 primeiros capítulos como pilares da doutrina, por que haveríamos, então, nós de praticarmos as bem-aventuranças, se eu não aceitar uma vida futura? Não é? Se eu não aceitar, por exemplo, um outro lugar onde eu possa continuar a minha evolução. Porque então eu vou praticar esses 10 mandamentos. E aí então, o que acontece? Nesse momento, é um relato que fala sobre o diálogo que existiu entre Jesus e Pilatos. Naquele tempo, os hebreus, eles eram dominados pelos romanos. Eles não aguentavam mais a imposição romana. E eles estavam querendo fazer uma libertação. Pouco ou quase nada entendendo da vida espiritual, no Velho Testamento existem muitos relatos que viria o Messias, o Salvador. E imediatamente eles associaram esse Messias, esse Salvador, a um rei, que viesse então fazer a independência dos hebreus em relação aos romanos. Por isso que, de uma certa forma, Jesus acabou sendo preso. Eles estavam confundindo Jesus
como um rei material. Um rei, como nós conhecemos, que ainda existe até hoje no nosso planeta Terra. E preocupados então, se ele fosse um rei e pudesse fazer uma rebelião contra Roma, ele acabou então sendo preso, levado a julgamento, e depois desse julgamento, ele foi levado até Pilatos, que seria o último que daria então, né, a condenação ou não a Jesus, se ele fosse condenado ou não. Tanto é que Pilatos, depois que inquiriu Jesus, ele perguntou ao povo: vocês querem que eu solte Barrabás ou Jesus? E como Barrabás era um homem mais truculento, mais voltado, entre aspas, à guerra, né? Eles então falaram assim: bom, Jesus não vai fazer nada, então vamos preferir o outro. Foi aí que então as pessoas pediram que soltasse Barrabás, e Jesus acabou sendo então crucificado. Mas antes então de Pilatos falar sobre quem deveria soltar, ele perguntou a Jesus: você é o rei? És, pois, reis? E aí Jesus então responde a ele: tu dizes, o meu reino ainda não é aqui. Se meu reino fosse aqui, a minha gente haveria de ter combatido para que eu não caísse nas mãos dos judeus. E aí então ele fala: és, pois, reis? Aí então Jesus novamente responde a ele dizendo assim: sou rei, mas eu não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Então ele assume ali que ele seria um rei, não um rei material, mas um rei que governava um outro planeta, que as pessoas não entendiam naquela época, inclusive o nosso planeta Terra, e que o reinado dele é um reinado diferente desse que nós conhecemos hoje. É um reinado moral, onde se respeita por hierarquia moral, não por obediência pelas posses das pessoas. Onde existe a paz, a fraternidade, o amor para com o próximo, em todos os degraus da evolução daqueles que estão habitando aquele planeta. Como nós temos no nosso planeta Terra muitos espíritos, e cada um deles num determinado degrau de evolução, nos planetas superiores também existe essa diferença de elevação. E, diante dessa diferença, dessa moralidade, é que um acaba por respeitar o outro, aceitar, porque já compreende, já entende que aquele tem condições, porque já adquiriu um degrau de evolução ainda maior. Então, existe um bom relacionamento entre os espíritos que habitam este planeta. Mas o importante é refletirmos aquilo que Jesus disse para Pilatos: o meu reino ainda não é aqui. Quando ele fala isso, ele já dá a entender que um dia tudo aquilo que ele havia nos ensinado faria parte do nosso dia a dia. Nós estaríamos não somente falando, mas principalmente fazendo aquilo que ele nos ensinou, implantando aqui no nosso planeta Terra um reinado superior a esse reinado material no qual nós nos encontramos. E hoje nós entendemos bem isso, né, de acordo com as orientações dos benfeitores amigos, quando fala que o nosso planeta está num momento de transição, de mudança, de crescimento, não somente intelectualmente e materialmente falando, mas principalmente numa mudança moral, sendo de um planeta de expiações e provas para já um planeta de regeneração. Isso acontece normalmente no universo. É que nós, de uma certa forma, dentro do nosso tempo,
60, 70, 80, 90 anos, não é o suficiente para nós vermos as transformações que existem no universo. Muitas vezes pensamos que somente o nosso planeta Terra tem uma vida física como o nosso. E não é assim. Existem milhares de planetas no universo iguais ou no mesmo degrau de evolução que se encontra o planeta Terra. E quando Jesus ele fala que aqui deveria ser implantado o seu reino, não quer dizer ainda não é aqui, ou então um dia será implantado aqui no planeta Terra, ele precisava deixar ensinamentos, exemplos, como ele nos deixou. Porque quando Kardec pergunta aos benfeitores amigos no Livro dos Espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, os benfeitores amigos respondem: vede Jesus. Então, para que nós possamos conseguir atingir, implantar este reinado que Jesus veio nos ensinar aqui, depende do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa colaboração. Nós não vamos conseguir, sozinhos, colocar o nosso planeta em regeneração. Como que nós vamos ensinar alguma coisa se nós não vivenciamos isso, se nós não aprendemos isso ainda? Então, periodicamente, nós recebemos entre nós espíritos, entre aspas, de outros reinos superiores, moralmente falando, ao nosso, para nos ensinar como deveremos trilhar a nossa caminhada para realmente conseguir colaborar com a evolução do nosso planeta Terra. Nós vamos apenas colaborar. Vamos receber as orientações, as informações dos outros irmãos e colocarmos em prática. Da mesma forma como nós já tivemos muitos auxílios, materialmente falando, por exemplo, Thomas Edison. Ele veio, trabalhou, desenvolveu a luz elétrica. Nós fomos colaboradores e aprimoramos essas luzes que ele descobriu há um tempo atrás. O telefone, Graham Bell, veio, conseguiu implantar o telefone. Quanto evoluiu esse telefone do tempo de Graham Bell para cá? Nós é que fizemos essa colaboração. É uma responsabilidade nossa. Isso também está no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual que é o objetivo da encarnação. E aí, os benfeitores amigos dizem: dar a oportunidade para que o espírito possa continuar a sua evolução. E, passando então a ter uma responsabilidade de colaborar com a evolução do planeta aonde ele está ali encarnado. Então nós temos uma responsabilidade. Colaborar. É o que nós estamos tentando fazer, é nessa colaboração de fazer a transformação moral do nosso planeta Terra. Nós vamos recebendo as orientações, como Chico nos deixou um legado de mais de 400 obras, Divaldo e outros tantos colaboraram, abrindo um leque para a melhora do nosso conhecimento, do nosso entendimento. E aí então, de posse dessas informações, nós vamos colocando isso em prática. Essa é a colaboração que nós precisamos ter. Quando Jesus esteve encarnado, a preocupação era muito maior em relação à parte material. Foi ali que Jesus começou a falar sobre as coisas espirituais. Hoje, nós temos uma consciência ainda maior disso. Então,
tendo esse conhecimento, esse entendimento, nos esforçarmos um pouco mais para colaborar, obrigado, com a evolução do nosso planeta. É parte nossa. E de que forma nós vamos fazer isso? Seguindo o que Jesus nos ensinou. Por isso que Kardec pergunta: modelo, guia e modelo. Guia é aquele que sabe o caminho, que já passou e conhece toda a situação. Quando nós vamos numa cidade turística, sempre tem alguém que conhece aquela cidade como a palma da mão, não é assim? E nos mostra tudo sobre aquela cidade. Jesus, como governador do nosso planeta Terra, ele sabia tudo que nós poderíamos vir a fazer. Por quê? Ele trilhou o mesmo caminho que nós estamos trilhando. Ele foi criado como nós, simples, ignorante, e passou a ter as oportunidades. E um dia chegaremos também a habitar a mesma esfera que o Cristo habita, a esfera, né? Cristo, a esfera cristã. Ele mesmo afirmou isso para nós. Quando ele disse assim: não vos maravilheis com aquilo que eu faço, pois podeis fazer aquilo que eu faço e muito mais. Nós ainda não podemos ou não conseguimos fazer porque nos falta tanto conhecimento intelectual quanto uma transformação moral. Em diversas passagens, o Cristo deu exemplo dele, que ele conseguiu fazer por causa da sua transformação moral. Uma delas, quando um senhor se aproximou dele e pediu a ele que curasse o filho dele, que era lunático. Ora caía no fogo, ora caía na água. E que Jesus fez naquele momento? Jesus, então, entre aspas, expulsou, como diz, né, o demônio. Não, expulsou aqueles espíritos que estavam acompanhando aquele rapaz, aquele menino. Ele era um médium, não tinha uma disciplina mediúnica, e os espíritos se aproximaram dele e subjugaram aquele menino. Aquele menino passou a fazer coisas que os espíritos fizeram. E aí então Jesus, com a sua moral, conseguiu afastar daquele menino aqueles espíritos que estavam assediando. Chegará o dia em que, diante de uma transformação moral nossa, nós também teremos essa autoridade moral. Por enquanto nós somos médios, tudo meia boca, né? Como eu sempre costumo falar, né? Tem hora que a gente está bem, legal. Tem hora que não está, está tudo quebrado, que nem arroz de terceira, não é assim? Como que nós vamos muitas vezes conversar com o Espírito, pedir para ele perdoar, se nós não conseguimos perdoar? Não tem como. Agora, quando nós conseguirmos praticar o perdão para com o nosso próximo, aí sim nós teríamos autoridade para conversar com esse Espírito. Então, é o que Jesus, ele fala: se minha gente, né, se meu reino fosse desse mundo, a minha gente haveria de ter combatido, para que eu não caísse na mão dos judeus. Eu sempre gosto de deixar um ponto de reflexão. Nós combatemos a favor de Jesus? Nós o defendemos? Ou nós estamos pedindo para ele defender a gente? Né? Está muito mais para a gente correr para ele: ó, dá uma forcinha aí que o bicho está pegando. Não é verdade? E o bicho pega justamente porque nós não conseguimos segui-lo. Porque nós atraímos para próximo de nós aqueles irmãos do plano espiritual que se afinizam com o nosso pensamento, com o nosso sentimento.
com as nossas ações. Quando nós conseguirmos nos aproximarmos do Cristo, nós vamos trazer para próximo de cada um de nós benfeitores amigos. Nós vamos mudar a nossa amizade moral. E é através do Evangelho. É assim que nós vamos conseguir fazer essa mudança, essa transformação. E aí então, quando nós estivermos agindo como Cristo nos ensinou, iremos defendê-lo. Nós iremos ajudá-lo. Ao invés de pedir Barrabás, né, nós vamos pedir o Cristo. Mas nós precisamos ter essa conscientização. De que nós estamos aqui apenas por uma passagem de tempo. Chegará o momento em que nós, como o próprio Mestre falou, nas bem-aventuranças, quando ele disse assim: bem-aventurados os brandos e pacíficos, pois herdarão a terra. Se nós conseguirmos sermos brandos, sermos pacíficos e principalmente sermos pacificadores como Cristo foi, haveremos de ter o merecimento de participar de um planeta já de regeneração, onde existirão dores físicas, dores morais. Sim, ainda existirão, mas em menor quantidade do que nós estamos vivendo hoje. Um dia deixará de existir todas essas iniquidades que nós estamos vendo. Porque existirá uma transformação moral de cada um de nós. E depois todos nós juntos conseguiremos então realmente implantar aqui no nosso planeta Terra aquele reino que ele falou que haveria de ser implantado. Por enquanto nós percebemos, né? Existem vários rebanhos e vários pastores, não é assim? Mas ele nos afirmou que chegaria o dia em que teria um só rebanho e um só pastor. É quando nós todos estivéssemos realmente unidos naquilo que ele nos ensinou. Nessa semana nós possamos refletir quanto estamos colaborando para a evolução ou a transformação moral da qual o nosso planeta ainda está necessitado. As orientações nós já temos. O caminho Jesus nos deixou através do seu Evangelho. E também nos deixou o quê? Exemplos. Para cada situação que nós possamos vivenciar no nosso dia a dia, tem um exemplo do Cristo. E como nós já sabemos, ele é o nosso guia e o nosso modelo. Em quem nós devemos nos espelhar? Nele. É aí que nós vamos encontrar o melhor caminho para a nossa caminhada. Uma boa noite a todos, uma boa semana, que a paz de Jesus, o nosso Mestre, possa continuar sempre presente nos nossos corações. Gratidão pelos ensinamentos de hoje. E assim vamos encerrando, né, fechando nossos olhos, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, Maria, Mãe de Jesus, ao plano espiritual maravilhoso, saudar nossos mentores que deu essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Vamos vibrar também para aqueles que aqui não puderam estar e em agradecimento faremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não
nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Que assim seja. Vamos